Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos fazer o dimensionamento dos condutores e vamos inserir a fiação. Portanto, os objetivos são dimensionar os condutores dos circuitos de acordo com a sua corrente nominal, representar a simbologia de fase, neutro, retorno e terra, desenhar os condutores necessários para cada circuito no eletroduto e realizar o projeto do circuito de telefonia. Essa primeira parte, que é a parte do dimensionamento dos condutores, ela está dividida entre a tabela para dimensionamento dos condutores, a seção mínima que os condutores devem ter e o dimensionamento na prática, que é o dimensionamento para o projeto de vocês. A primeira parte, então, nós vamos ver como que é o dimensionamento dos condutores a partir da tabela. Então, a partir da tabela, a gente deve considerar se os condutores dos circuitos, qual que é a corrente nominal deles, se como os condutores estão instalados, ou seja, se eles estão por dentro de uma alvenaria ou eles estão por um eletroduto aparente, porque tudo isso interfere na temperatura dos condutores e logo vai interferir na capacidade de corrente deles. E também quantos condutores serão instalados no mesmo eletroduto. Lembrando que quanto mais condutores no eletroduto, eles tendem a esquentar mais. Então, sim, vocês têm que levar em consideração vários parâmetros. Vocês, por exemplo, podem pegar tabelas mais completas que trazem qual que é a corrente máxima do condutor, de acordo com quantas fases eles estão, como eles estão agrupados, que tipo de instalação é, se é uma instalação aparente, alvenaria e assim por diante. Mas uma forma mais rápida, que por enquanto vai servir para a gente, é pegar uma tabela simples que traz apenas a relação entre a seção transversal do condutor, que é a área em milímetros quadrados, e a sua corrente máxima. Por exemplo, 1,5 milímetros quadrados, a corrente máxima é de 15,5 amperes. 2,5 milímetros quadrados é de 21 amperes. 4 milímetros quadrados é de 28 amperes. E assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve saber. É uma correlação bem rápida entre a área dos condutores e a corrente máxima suportada. Além disso, a norma ela estabelece os valores mínimos dos condutores para aplicações. Por exemplo, se eu tenho um circuito de tomada e a corrente é menor do que 15,5 amperes, eu não posso colocar 1,5 mm, porque a norma estabelece que o mínimo para tomada é 2,5. Então eu tenho que colocar de 2,5 para cima, para mais. Isso porque se eu colocar 1,5 mm, às vezes alguém vai lá e coloca um equipamento com uma corrente maior e pode danificar toda a fiação da instalação. Então a norma já prevê esse tipo de problema que pode existir. Então temos agora duas ferramentas: olhar a tabela e os valores mínimos. O valor mínimo para iluminação é 1,5 mm e o valor mínimo para a tomada é de 2,5 mm. E na prática, como que faremos? Na prática, vocês vão fazer o seguinte. Então vocês vão abrir a planilha de circuitos que vocês têm e nessa planilha vocês vão inserir uma coluna com o nome condutores. Tá? Então lembram que na última aula vocês separaram a planilha por circuitos. Tá? Fizeram circuitos aqui, deram números para os circuitos, colocaram a potência, a tensão e a corrente. Com base nessa tabela, vocês vão observar duas coisas. Primeiro, o valor mínimo da fiação para a iluminação e para a tomada, e também qual que é a seção transversal adequada para a corrente nominal que vocês projetaram. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Eu sei que no meu circuito de iluminação do fundo eu tenho 880 VA, supondo, tá? E a tensão é de
127 volts. Portanto, eu calculei a corrente que deu 6,93. Para uma corrente de 6,93, eu posso usar, então para 6,93 eu posso usar um condutor de 1,5 mm. Aqui, ó, 1,5 mm. Vamos ver a TUG da cozinha. Então, na cozinha, o circuito de TUG da cozinha, eu tenho uma potência aparente de 1.900 volts-amperes. E a tensão de 127 e a corrente de 14,96. Bom, primeiro que não é adequado colocar muito próximo, né? Então, nesse caso, eu já colocaria um condutor de 2,5. Além disso, eu não posso colocar na tomada um condutor de 1,5, porque a norma diz isso. Então, de qualquer forma, o mínimo aqui, o meu condutor, eu vou ter que colocar de 2,5. Certo? Então, vamos ver aqui, ó, outro caso. Aqui, ó, no dormitório, eu tenho um circuito que está ligado no disjuntor 5, que é referente ao dormitório 1 e o dormitório 2. Ele tem uma potência aparente de 800 volts-amperes e a corrente é de 6,3 amperes. Portanto, se eu olhar na tabela, eu poderia colocar um condutor de 1,5, porque o 1,5 suporta até 15,5 amperes. Porém, a norma diz que para tomadas o mínimo é 2,5. Logo, vai prevalecer o valor máximo do condutor, que é de 2,5. Portanto, vocês vão fazer isso para todo o circuito de vocês, tá? Observando sempre a norma 5410. Feito isso, a gente tem que rever, a gente vai entrar na etapa 2, que é inserir a fiação. E aí, né, para inserir a fiação, primeiro vamos relembrar a simbologia para os condutores. Aqui a gente tem, por exemplo, como se fosse um eletroduto. Eu posso fazer uma linha de chamada aqui do eletroduto só para colocar o símbolo dos condutores. Primeiro, vamos lembrar que essa simbologia aqui é a simbologia da fase. Esse símbolo aqui é o símbolo do nêutron. Esse símbolo menor, que é a metade do símbolo da fase, é o símbolo do retorno, e esse símbolo aqui é o símbolo do condutor terra. Tudo isso, então, significa que, por exemplo, se eu coloco esse símbolo, significa que tem uma fase dentro do eletroduto. Aqui um nêutron, aqui o retorno, e aqui o símbolo terra. Já que nós relembramos a simbologia, vamos ver como que nós vamos inserir a fiação na prática. Para isso, vocês vão inserir um bloco que está disponível, que é o bloco da fiação. Está disponível aí para vocês. Você já sabe como inserir o bloco, né? Vocês podem dar o comando I, Enter. Só que eu estou com ele aberto, é só apertar I, Enter. Aí ele vai inserir ali, então você vai procurar ali o bloco, né? Vai procurar na livraria, vai procurar onde você salvou o bloco ali de fiação. Beleza. Até agora vocês têm algo mais ou menos nesse sentido, né? Que é o circuito com o eletroduto. Tem duas formas de colocar a simbologia. Uma é indicar logo no eletroduto ali a simbologia, ou seja, tem o eletroduto passando, você coloca o símbolo. É uma forma. E a outra pode ser você colocando uma linha de chamada. Então, se você não quiser poluir aqui o eletroduto, você pode colocar uma linha e colocar a simbologia ali. Vocês sabem desenhar a linha e coloca a simbologia da fiação. Tá? Então, isso vai depender de cada um. Cada um pode fazer do jeito que achar melhor. E caso você optar pela linha de chamada, né, só você usar o comando line, que você já conhece. Vocês podem, também para não poluir, vocês podem começar a deixar outros layers apagados. Né? Então, vocês podem... Aqui, por exemplo, já tinha feito o layer da telefonia, mas se você quiser, você pode começar a apagar alguns layers que não importam muito para vocês, né? Esse aqui não, porque esse aqui é importante, tá? Mas caso vocês tenham mais layers,
como por exemplo a legenda, o nome, a área, as dimensões aqui, eles vão começar a atrapalhar. Então tenta deixar um pouco mais limpo ali o seu ambiente de trabalho, a tela do seu computador. Você pode também mudar a escala da fiação somando o scale, como você já sabe, né? Então você pode ajustar a escala colocando o valor em porcentagem. Por exemplo, 0,6 significa 60%. Você pode também incluir, como eu fiz, você pode criar um novo layer chamado fiação, né? Na verdade, eu já fiz o desenho aqui da fiação, mas então eu fiz em outro layer, porque eu não queria. Depois, se eu quiser manipular, eu posso apagar, né? Para não ficar muito poluído, né? Então, como eu queria primeiro mostrar para vocês, eu fiz em outro layer e deixei apagado aqui o projetinho que eu tinha feito. Vai do gosto de vocês, então você pode colocar ali um layer chamado fiação. Feito isso, aí é com vocês, pessoal. Vocês vão ter que fazer a fiação em todo o projeto de vocês a partir de agora. E para isso, vocês vão ter que relembrar, né? O que vocês vão ter que relembrar? Como que liga uma tomada, como que é um retorno, como que é uma ligação em paralelo. Aqui até coloquei, por exemplo, se a fiação em todo o projeto, tal. Por exemplo, neste caso, vou começar pelo circuito 1, inserindo a fiação da iluminação dos quartos, banheiro, cozinha e corredor. Tá? Então, a iluminação do fundo aqui, ó, é o circuito 1, que está no primeiro disjuntor. E aí, o que eu tenho que fazer? Vamos ver aqui, ó, vou fazer como se fosse começar do zero aqui. Né? Vou colocar um novo layer. Vou colocar LA Enter para criar um novo layer. Vem aqui novo, vou colocar fiação 2. Fiação 2. Vou colocar na cor verde também. Beleza, fiação 2. Então vou fazer um circuitinho aqui com vocês, para vocês saberem como que é. Por exemplo, no caso aqui, a iluminação do fundo, né? Lembra que foi dividido o projeto na parte de trás e a parte da frente para iluminação. São dois circuitos para iluminação. E a iluminação do fundo envolve que eu tinha dividido aqui, ó, toda essa iluminação envolvendo os dois dormitórios, banheiro, corredor e a cozinha e essa aqui da área externa é da iluminação. Portanto, vamos no projeto aqui. Eu vou ter que sair daqui, ó. Eu posso colocar uma linha de chamada, posso desenhar em cima dos condutores, né? Colocar uma linha de chamada aqui, ó. Opa, vou desligar a função orto, né? Não vai. Desliguei aqui. Desliguei e coloquei a linha de chamada. Então, opa, coloquei até errado. Desculpa, pessoal. Tava distraído. Ó, eu vou ter que... Essa ali do quadro vem o eletroduto que vai passar por essa lâmpada, esta aqui, vem para esta e dessa vem para cá. Então, tudo isso faz parte do circuito 1. Então, eu vou colocar a linha de chamada aqui, na verdade. Perceberam que vai ficando meio poluído, né? Não vai ter jeito. Vai ficar meio poluído mesmo. Então, coloquei uma linha de chamada aqui. Aí eu vou inserir um bloco. Foi. Tá. Vou inserir o bloco de fiação aqui. Tá, inseri o bloco de fiação. E ele já vem por padrão. Aqui um circuitinho, mas qual circuito pertence? Qual a bitola do cabo? 1,5, né? É isso que vocês tinham colocado, certo? 1,5. Ok. E aí, lembrando, para a iluminação, o que sai do quadro? Só a fase neutra, não tem terra. Então eu tenho que procurar aqui, ó. Fase neutra. Circuito 1.
veio para cá. Aí, daqui, ele vem para cá, ó. Então, tem que levar a fase neutra para cá também. Vou pegar aqui, eu vou dar um copy, para ficar mais fácil, né? Posso economizar o tempo aqui, dar um copy. Se eu não quiser colocar a linha de chamada, só coloco aqui, ó, em cima do eletroduto, fase neutra. Posso colocar aqui, ou posso ajustá-lo também. Pode ficar aqui, ó. Então, vem uma fase neutra. Eu deixei grande porque depois, você sabe que depois eu vou colocar mais condutores, né? Pode vir outros circuitos aqui. Então, vem a fase neutra aqui. Essa mesma fase neutra vem para cá. Então, o eletricista ali, ele já sabe, sabe o que vai ter que passar em cada condutor, né? Vou dar um move só para deixar a altura certa. E outra coisa, não é porque em alguns eletrodutos eu posso colocar linha de chamada e outros posso colocar sem, né? Então, por exemplo, aqui como estava mais poluído, não ia caber tudo aqui, né? Então, eu prefiro, então por isso que eu coloquei essa linha de chamada, mas posso mesclar as soluções. Beleza, então vem para cá e aqui também vem um circuito, um copy. Já vou fazer direto. Então vem para cá, vem para cá e um aqui. Agora eu só vou ajustar. Aqui não. Beleza. Feito isso, não adianta nada até agora se levar a fase neutra. Por quê, pessoal? Porque vocês sabem que funciona assim. Tem a fase neutra, o neutro fica na lâmpada, a fase vem para cá. E aí, nós temos que ver que, nesse caso, esse aqui é um interruptor paralelo. Olha só, eu posso ligar a lâmpada aqui e desligar aqui. Ou contrário também, eu posso ligá-la aqui e desligar deste lado. Portanto, é um pouco diferente, né? Geralmente, um interruptor simples tem a fase e volta o retorno. Nesse caso é diferente, então vou pegar uma linha de chamada, colocar aqui. E aí vem a fase e voltam dois retornos. Vou copiar essa fiação só para ficar um pouco mais rápido. E aí, portanto, vem uma fase e voltam dois retornos. Uma aqui, fase, retorno, retorno. Este retorno aqui, ele tem que indicar qual o comando da lâmpada. A lâmpada é D e o interruptor é D. Portanto, eu ajusto aqui o valor para D. Ok. Esses dois retornos, ele... Ó, fiz até errado. Ó. Não, tá certo. Vem uma fase e voltam dois retornos. Esses dois retornos vêm para cá e volta, chegam dois retornos e sai mais um retorno. Então esse eletroduto terá três retornos. Posso colocar a linha de chamada ou posso desenhar em cima do eletroduto, mas já vou colocar uma linha de chamada ali e pronto. Então vou copiar, já está aqui, mas agora são três, não tem a fase, são três retornos. Então vamos ajustar aqui, ó. São retorno, retorno, mais retorno. Então, são três retornos. Posso colocar um pouco mais para o canto também. Pronto. Tá feita essa parte. Ok? Então, saiu daqui do quadro uma fase e o neutro ficou aqui. Veio uma fase, voltaram dois retornos vieram para cá e voltou mais um retorno que foi para a lâmpada. Está feito o nosso circuito paralelo. Vamos supor que eu vou fazer o circuito desse quarto aqui, ó. Vou fazer o circuito desse quarto. Então, o circuito de iluminação veio a fase e o neutro, a fase foi,
Vou apagar isso aqui, porque isso aqui eu vou fazer depois com vocês. A fase veio a fase neutro, o neutro ficou aqui, veio a fase e volta um retorno, porque ele não é um paralelo, é um circuito simples. É um interruptor simples. Então, é só uma fase e um retorno nesse circuito. Fase e retorno do circuito. E aqui o interruptor é o C. Perfeito? Então fiz uma ligação para o interruptor simples e uma ligação para o interruptor paralelo. Feito isso, a parte da iluminação, fizemos o circuito 1 ali, que é o circuito... Aliás, não fizemos nem o circuito 1 completo, fizemos só uma parte, mas é só uma demonstração. Eu quero pegar e fazer uma demonstração do circuito de tomada, então vamos pegar o circuito 5, que é referente ao dormitório 1 e 2. Eu vou fazer só de um dos dormitórios. Portanto, é o circuito 5. O circuito de tomadas, ele requer uma fase neutro-terra ou fase-fase-terra. Né? Se for 220, é fase-fase-terra. E se for 127, é fase neutra e terra. Tudo bem, só vou copiar isso aqui porque está mais fácil, aqui está na mão já esse modelo de fiação. Mas é completamente diferente, porque agora eu estou falando do circuito 5. O condutor é de 2,5. Vocês podem olhar ali na tabela. O condutor 2,5. E é uma ligação 127, né, que está na tabela, então é fase neutra e terra. Eu vou deixar mais separado para mostrar que são circuitos diferentes. Estão ligados em disjuntores diferentes mesmo, então fase neutra e terra. Sai, portanto, do quadro fase neutra e terra, passa por esse eletroduto, chega nessa caixa aqui de passagem, que ele tem que ir lá para o quarto. Então, passa o circuito aqui, ele vem nessa caixa de passagem, vem para essa tomada, para essa tomada também, e vem para essa tomada. Ok. E é isso. Ou seja, pessoal, agora eu já consigo saber quantos condutores estão passando nesse eletroduto, né? Aqui tem 2, 3, 4, 5. Então tem 2 nêutrons, uma fase, 2 fases e um terra. Continua com 5 condutores nesse eletroduto. E aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 3 eletrodutos. Certo? Vocês vão fazer agora isso para todos os circuitos que vocês tiverem, tanto de iluminação quanto para os circuitos de tomadas. Não se esqueçam, depois que vocês fizerem toda a fiação, não se esqueçam de reavaliar o circuito. Por quê? Às vezes vocês vão verificar, por exemplo, eu quero levar um circuito lá para a garagem de iluminação. Conforme vocês vão passando a fiação, vocês podem ver que, poxa, não faz sentido fazer um circuito passar daqui para cá. Talvez você possa colocar um eletroduto aqui e tirar essa parte do circuito, fazer uma ligação mais direta com o quadro de distribuição. Ou seja, vai da sua percepção,
mas sempre reavalie criticamente o que vocês estão fazendo, verificando possíveis melhorias. E, por fim, nessa parte de fiação, confira depois se todos os pontos de tomadas, iluminação e interruptores estão conectados. Essa é uma tarefa bem minuciosa, então você tem que estar prestando muito atenção e verificar todos os eletrodutos, se todas as tomadas estão recebendo fiação, todos os interruptores simples, paralelos, 220, tomadas de uso específico. Então, confira ali todos os resultados. Para finalizar, pessoal, a gente tem que fazer o circuito de telefonia, né? Se vocês querem ter um circuito para internet, para telefone, eles têm que ter eletrodutos separados. Por quê? Eu não posso passar um cabo de telefonia, de internet, junto com um cabo elétrico, porque tem interferências eletromagnéticas que podem corromper os pacotes de dados. Isso gera lentidão na internet, interferência, a menos que seja de fibra ótica, né? Aí tudo bem. Mas você deve prever sim um circuito de telefonia. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma nova layer e chamar essa layer de telefonia e internet. Eu já a criei aqui, vou até... Essa é a vantagem de... Bom, eu estou criando várias layers porque são para efeito didático, né? Então vou apagar aqui. E criei uma layer aqui, telefonia e internet. Vocês vão usar um bloco. Primeiro, eu coloquei uma cor diferente para diferenciar. Vocês podem perceber que até o eletroduto eu coloquei de um padrão diferente, né? Então, quando vocês estiverem aqui, ó, deixa eu gerenciar os layers. Quando vocês forem criar, vocês podem escolher a cor e vocês podem escolher o tipo de linha. Aqui é o comprimento. O tipo de linha está... esse aqui. Geralmente a gente estava usando a linha contínua. Eu recomendo que vocês usem uma linha tracejada, só para diferenciar. E aí eu utilizei por padrão essa ACAD ISO 3W100. Só que muitas vezes, eu até coloquei aqui, muitas vezes vocês vão colocar e vai parecer que a linha ela é contínua. Mas por quê? Porque às vezes a escala faz com que os tracejados sejam tão próximos que ela pareça uma linha contínua. Então eu escolhi a ACAD ISO 3W100 e aí eu aplico uma escala. Eu dou um LT Scale, que é o comando ali para mudar a escala da linha, e coloquei 0.01. Ela fica uma linha tracejada ali, fica bem... Bom, vocês podem ir mexendo na escala. Além disso, vocês têm que inserir o bloco que eu disponibilizo para vocês, que é o bloco de telefonia, né? Vocês já sabem como fazer isso. É só apertar IH, né? Que é o do Insert. E aí vocês escolhem ali o bloco de telefonia. Ali o bloco de telefonia. E aí vocês vão colocar onde vocês quiserem um bloco de telefonia. Por exemplo, eu coloquei um ponto de telefonia, entenda-se ponto de telefone ou internet. Um num quarto, outro ponto no outro quarto e outro ponto aqui. Certo? Vocês podem fazer ligação direta porque o tamanho é muito pequeno. Porém, quando for distâncias muito grandes entre os pontos, né, falo em prédios, aí você tem que colocar uma caixa de passagem. Como não é o caso, você pode fazer uma emenda de um ponto até o outro sem nenhum problema, né? Então, no projeto de vocês podem fazer dessa forma. Certo? É bem simples. Vai ficar ali o circuito de telefonia para vocês. Vamos supor, quero colocar um interfone na cozinha. Então, vai entrar como meu circuito de telefonia aqui, ó. Vou colocar um interfone aqui na cozinha. Ok, pode ser o circuito 1 mesmo. E aí vou fazer a ligação aqui, ó. Ó, tá padrão errado da linha. Vamos ajustar isso aqui. Não é contínuo. Essa cara 3100. Ok, tá aqui. Tem agora um interfone aqui na cozinha. Geralmente, bom, é próximo daqui da porta, né? Só coloquei aqui, mas depois vocês façam ajuste, porque lembrando que aqui no meu projeto aqui é pia.
Beleza, pessoal? Então essa aula aqui é tipo, um pouco mais longa e ela é um pouco mais trabalhosa. Mas não façam com pressa, vocês precisam fazer bem devagar para que não apareçam erros, ok? Façam com calma aí, um trabalho bem minucioso, bem detalhista. Muito obrigado e até a próxima.